Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Bernardo e hoje eu vou apresentar aqui o trabalho para vocês, intitulado Desertos e Pântanos Alimentares no entorno das escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro. O trabalho é em coautoria com a professora Letícia, Olívia, Letícia Tavares, Paulo, Isabela e Larissa Mendes. Primeiramente, assim, um pouco de contexto. O ambiente alimentar comunitário, ele primeiramente é fundamental para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. No entanto, evidências recentes mostram que esses ambientes são muitas vezes caracterizados e repletos, né, da presença aí de desertos e pântanos alimentares. É, Ademais, estudos sobre esse ambiente alimentar comunitário escolar mostram umas evidências iniciais dessa presença de pântanos, e também alguns estudos correlacionam com a obesidade infantil e de adolescentes e o desenvolvimento de hábitos alimentares não saudáveis ao longo da vida desses indivíduos. Portanto, fica claro que é um tema importante a ser estudado, é, e a gente explora um pouco um fator adicional, que é a questão da segregação racial, econômica e espacial, que também um pouco da literatura prévia mostrou que estão associados com os hábitos alimentares. Então, evidências recentes mostram que o ambiente alimentar comunitário escolar em áreas de maior privação socioeconômica contribuem para o desenvolvimento de hábitos não saudáveis e prejudiciais à saúde, e isso também é verdade para crianças e adolescentes. Em suma, em resumo, essas disparidades socioeconômicas podem, então, estar relacionadas com as disparidades no ambiente comunitário alimentar escolar, e a gente vai investigar isso na cidade do Rio de Janeiro. É, Falando rapidamente sobre o método, é um estudo ecológico envolvendo todas as escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro em 2019. A gente extraiu algumas bases da Secretaria Estadual da Educação, né, da base de escolas, e da Secretaria da Fazenda, KNAI, e dados do censo. A gente adquiriu os outros dados de segregação, privação e tercis de renda, e a gente conduz estatísticas descritivas, testes de quadrado, de comparação de proporções para acessar alguns dos nossos resultados principais. Então, aqui é só um descritivo: aproximadamente 55% das escolas estão localizadas, né, são escolas públicas e 45% privadas. Quando a gente vê tipos de ensino, elas estão mais ou menos igualmente distribuídas. Renda per capita, tem a maior proporção de escolas está localizada em rendas per capita mais alta do terceiro tercio, e quando a gente olha para os índices de privação e de segregação, a gente observa que o maior número de escolas estão localizadas em áreas de médio risco de privação e de média segregação também. E aqui a gente consegue ver graficamente a distribuição das escolas públicas e privadas no painel superior esquerdo, né? A gente tem que as bolinhas vermelhas são escolas privadas e as azuis escolas públicas. Então tem a distribuição espacial aqui na cidade do Rio. E a gente tem as nossas três principais medidas de segregação. Primeira em cima na direita, de renda, que a gente pode ver que a cidade é bem desigualmente distribuída quanto à renda, sendo que isso também se reflete tanto na segregação quanto nesse índice de privação, certo? Então, o que a gente faz é associar, né, essas vizinhanças com também a criação de desertos e pântanos alimentares, que é o que a gente consegue ver nesta imagem aqui. O painel da esquerda, ele mostra desertos alimentares. A gente pode ver que comparado com os pântanos alimentares, são regiões menores. No entanto, tem bastante região com deserto alimentar, e o pântano alimentar a gente repara, e a gente vai reparar isso também na tabela de resultados principal, que é muito prevalente nas regiões comunitárias do Rio. Então, olhando para a principal tabela de resultados, a gente vê a distribuição, e a gente vê que é, no nosso resultado de interesse principal, que são desertos e pântanos alimentares, simultaneamente, a gente vê uma maior prevalência, né, de ambos ao mesmo tempo em rendas per capita do primeiro tercio, índices de privação alto e índices de segregação alto.
O que nos leva né, a ver aqui nos dados que esses desertos e pântanos alimentares, eles são simultaneamente mais presentes nesses ambientes alimentares comunitários de primeiro e terceiro de renda, 24% contra 8,7% e 7,8%, né, de segundo e terceiro tercis, de alta privação, 25,7% versus 9 e 10 em média e baixa, respectivamente, e de alta segregação, que é 24,4% contra 9,6 de média e 10,9 de alta segregação. Isso mostra, em suma, né, que os desertos e pântanos alimentares estão sendo mais prevalentes nos ambientes alimentares comunitários e escolares da sociedade, setor da sociedade que é mais vulnerável. Então, esses são os resultados principais. Acabei de olhar aqui no meu tempo e já deu quase 6 minutos, então eu vou encerrar. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Luísa e hoje eu venho apresentar o meu resumo intitulado O Ambiente Alimentar Comunitário e Pântanos Alimentares no Entorno das Escolas. O ambiente alimentar, ele pode ser dividido em níveis, como o comunitário, organizacional, o do consumidor e de informação. O ambiente alimentar comunitário refere-se à distribuição, número, tipo, localização e acessibilidade aos estabelecimentos que comercializam alimentos. Já o ambiente alimentar organizacional está relacionado aos estabelecimentos que comercializam alimentos que estão localizados dentro de instituições, como exemplo, as escolas. De acordo com a FAO, o ambiente alimentar da escola refere-se a todos os espaços, infraestrutura e condições dentro e ao redor das dependências da escola, onde os alimentos estão disponíveis para serem comprados e ou consumidos. Por exemplo, as cantinas, os vendedores de alimentos, as lojas de alimentos, quiosques, máquinas automáticas, dentre outros. Este ambiente também inclui todas as informações disponíveis relacionadas à promoção e à precificação de alimentos e produtos alimentícios. O ambiente alimentar escolar, ele é um fator associado à obesidade em crianças e adolescentes, dependendo da disponibilidade, do acesso e dos tipos de alimentos comercializados. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar o ambiente alimentar comunitário e a existência de pântanos alimentares no entorno das escolas de uma metrópole brasileira. O estudo é de delineamento ecológico, realizado com todas as escolas públicas e privadas da cidade de Belo Horizonte. As unidades de análise adotada foi o buffer de 250 metros. As escolas foram categorizadas quanto ao tipo de ensino ofertado, se é ensino infantil, fundamental ou médio, e a dependência administrativa também, se é uma escola pública ou privada, e a renda da vizinhança em tercis. Para avaliar o ambiente alimentar comunitário, foram incluídos apenas estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo imediato, sendo estes lanchonetes, lojas de doces, bares, restaurantes, padarias, supermercados, hipermercados e mercearias. Os pântanos alimentares foram definidos quando o somatório do número de lanchonetes, mercearias e lojas de doces no entorno das escolas era maior ou igual a 4 estabelecimentos. Os dados foram analisados com auxílio dos softwares QGIS 2.10 e o Stata. Em relação aos resultados, a gente encontrou que 61,42% das escolas eram privadas. Encontramos que 97,4% das escolas tinha ao menos um estabelecimento, né, dentro de um buffer de 250 metros. Em relação à distribuição dos estabelecimentos de venda de alimentos no entorno das escolas, os bares foram os mais frequentes, seguidos as lanchonetes e, por fim, os restaurantes. Ademais, 54,6% das escolas estavam em um buffer classificado como pântano alimentar. As escolas localizadas em pântanos alimentares estavam, em sua maioria, em setores censitários do segundo e terceiro certil de renda per capita. Eram escolas privadas e ofertavam ensino fundamental e médio. Das escolas que não contavam com nenhum estabelecimento de consumo imediato em seu entorno,
A maioria estava localizada no terceiro tercio de renda, e no que diz respeito, né, à dependência administrativa, a maioria das escolas que não apresentou nenhum estabelecimento no seu entorno era pública e ofertava ensino fundamental. Como conclusão, a gente, né, chega que as escolas de Belo Horizonte têm um entorno que favorece escolhas alimentares pouco saudáveis, expondo também os escolares de forma precoce a bebidas alcoólicas, contribuindo para o excesso de peso e comportamentos não saudáveis. Olá, bom dia. Eu sou a Maíra Barata, primeira autora do trabalho que irei apresentar. Maria Alvim Leite, Maria Fernanda Gombivac e Renata Bertazzi Levi são as coautoras desse trabalho. Somos pesquisadoras da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. Esse trabalho faz parte de um projeto financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e é intitulado Escolas e Comércio de Alimentos Ultraprocessados estão associados territorialmente? Nosso objetivo foi verificar a associação territorial entre escolas e estabelecimentos que comercializam produtos ultraprocessados em capitais brasileiras selecionadas. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo censitário com a utilização de dados secundários das capitais de Belém, Brasília, Florianópolis, Salvador e São Paulo. Os pontos correspondentes às escolas e a 10 tipos de estabelecimentos que vocês podem ver na tela foram georreferenciados utilizando seus códigos de endereçamento postal, os CEPs, no mapa das Unidades de Desenvolvimento Humano, as UDHs, das cidades selecionadas para o estudo. Foram geradas medidas de densidade de escolas e estabelecimentos por 10.000 habitantes para cada uma das UDHs, e as associações entre densidade de escola e densidade de estabelecimento total e por cada tipo foram avaliadas por meio de modelos de duas partes, brutos e ajustados por variáveis ambientais e pelo termo de interação entre a variável de exposição, que foi a densidade de escolas, e a variável de identificação das cidades. Quanto aos resultados, a densidade de escolas foi positiva e significantemente associada com a densidade de estabelecimentos total e por cada tipo de estabelecimento, e no modelo ajustado, o que destacamos é que o aumento de uma unidade de densidade de escolas correspondeu ao aumento de 1,84 da densidade de restaurantes e 2,54 da densidade de lanchonetes. Como conclusões, vimos que a densidade de escola e a densidade dos comércios de alimentos ultraprocessados estão associados. Esses resultados auxiliam na compreensão do papel exercido pelos determinantes socioeconômicos e físicos nas escolhas e práticas alimentares e políticas públicas de regulamentação do comércio de alimentos ultraprocessados e do ambiente alimentar próximo às escolas são necessárias para a promoção e garantia de ambientes alimentares mais saudáveis. Muito obrigada pela atenção e aqui está meu e-mail para contato. Olá, meu nome é Natália, eu sou professora do curso de graduação em nutrição e doutoranda do Programa de Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná. Eu escrevi esse trabalho em conjunto com meu orientador, professor Dr. Nilson Maciel de Paulo, e nós intitulamos esse resumo de distribuição dos equipamentos públicos de disponibilidade de hortifrutis em Curitiba, Paraná. Bom, esse trabalho faz parte da minha tese de doutorado. A tese, ela tem como objetivo analisar a relação do estado nutricional e a situação socioeconômica de adultos com o macroambiente alimentar de Curitiba. Esse resumo tem como objetivo o mapeamento do macroambiente alimentar público de frutas e hortaliças de Curitiba e sua correlação com as variáveis de estado nutricional e renda. Então, vejam que nós colocamos ali macroambiente alimentar público, justamente porque a gente vai trabalhar com a localização, na distribuição dos equipamentos públicos que distribuem frutas e hortaliças em Curitiba. Bom, a metodologia se baseou em pesquisa ecológica com base nas 10 regionais administrativas do município. Vejam aqui no mapa que Curitiba, então, é dividida em regionais administrativas e a gente utilizou essa divisão justamente porque as tomadas de decisão de políticas públicas no município são baseadas nessa divisão de regionais administrativas. Os indicadores que nós utilizamos são de estado nutricional, foram coletados no CISVAN,
de rendimento domiciliar médio mensal de adultos foram coletados no INPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. E para a sistematização e análise dos dados, a gente utilizou o SPSS, para análise estatística, e o QGIS, que é um software de geração de mapas de georreferenciamento, né? Os equipamentos públicos utilizados foram as feiras livres convencionais e orgânicas, o sacolão da família. Eu trouxe aqui uma foto do sacolão da família para vocês conhecerem. É um sacolão, mesmo parecido com os convencionais, mas a diferença é que os alimentos ali comercializados têm um preço único de R$ 2,49. Então, qualquer fruto, qualquer hortaliça que eu compre, eu vou pagar esse preço por quilo. Porque tem algum subsídio do município que auxilia para que esse preço possa ser mantido. Além desse sacolão, o programa Nossa Feira também trabalha com um preço único, mas ele não é um ponto fixo. É como se fosse uma feira mesmo, uma tenda única, bem grande, e todos os alimentos ali comercializados também têm esse preço de R$ 2,49 o quilo. Ele fica cada dia e cada horário em um ponto da cidade, o Nossa Feira. Foi contemplado também o mercado municipal, o mercado de orgânicos, aqui tem uma foto, o mercado de orgânicos é uma parte dentro do mercado municipal, onde são comercializados apenas alimentos orgânicos e agroecológicos. O mercado regional, aqui tem uma foto do mercado regional, é como se fosse um mercado municipal, só que de menor porte. Além do programa direto da Rocimar, que é muito parecido com uma feira convencional, mas além de hortifrutis, ela vende também pescados, que vem do litoral do Paraná. A coleta da localização desses equipamentos públicos foi realizada em março de 2019 pelo site da Secretaria Municipal do Abastecimento, a SMAB. Hoje, essa secretaria mudou de nome, ela chama Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Como principais resultados, a gente tem que essa análise preliminar revela que as regiões mais vulneráveis socioeconomicamente apresentaram maior prevalência de adultos acima do peso e menor densidade de equipamentos públicos que comercializam frutas e hortaliças, uma negligência ao princípio da equidade previsto na pensão, Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Aqui a gente tem alguns gráficos que vão apresentar a correlação do percentual de adultos acima do peso com a densidade de equipamentos por 1.000 habitantes. Vejam que quanto maior é o percentual de adultos acima do peso, menor é a densidade de equipamentos por 1.000 habitantes. Assim como também, quanto maior é o percentual de adultos acima do peso, menor é o perfil econômico da população. Ou seja, naquelas regionais onde a renda da população é menor, a gente está tendo mais pessoas com sobrepeso e obesidade e menos equipamentos públicos se a gente for fazer essa densidade de equipamentos por 1.000 habitantes. Equipamentos públicos que comercializam frutas e hortaliças, esses que eu apresentei para vocês no slide anterior, que foram contemplados na análise. Por fim, a gente tem esse mapa que foi gerado no QGIS, onde ele mostra as regionais de alta renda, estão localizadas na região norte da cidade, as regionais de baixa renda no extremo sul, as regionais de média renda ainda na região sul, né? Essas regionais de média e baixa renda são as regionais que apresentam percentual de adultos acima do peso acima de 70%. E são também as regionais que têm, vejam, uma menor densidade de equipamentos por 1.000 habitantes, né? Bom, então eram esses os resultados, né? Essa conclusão que eu queria trazer para vocês e a gente se vê na discussão. Um abraço e até mais. Olá a todos e a todas. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Ambiente Alimentar no entorno das políticas de comercialização e acesso de alimentos. O trabalho faz parte do relato de pesquisa 4, Políticas Públicas e Intervenções em Ambientes Alimentares. Ele é de minha autoria, Melissa Luciana de Araújo, da Olívia Souza Honório, Daniela Adil Oliveira de Almeida, Kátia Grisa, Larissa Loures Mendes e Milene Cristine Pessoa.
Bom, é importante compreender que a abordagem do ambiente alimentar está relacionada com questões advindas à disponibilidade, o acesso, a proximidade e a distribuição espacial de estabelecimentos de venda de alimentos, onde as escolhas alimentares dos indivíduos são realizadas. É importante a compreensão desse cenário, já que ele é um dos determinantes do comportamento alimentar que apresenta uma relação intrínseca com o direito humano à alimentação adequada. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi comparar o ambiente alimentar de varejo no entorno dos equipamentos de segurança alimentar, conhecidos como EPSAM, e das unidades produtivas de agricultura urbana em Belo Horizonte. Como metodologia, local do estudo, como já foi falado, foi no município de Belo Horizonte, que é a capital do estado de Minas Gerais. O estudo foi um estudo ecológico, derivados de dados secundários, onde as unidades de análise foram os setores censitários onde estavam localizados os equipamentos de segurança alimentar e nutricional, equipamentos de comercialização e acesso a alimentos, sendo eles os sacolões abastecer, o direto da roça, as feiras livres e feira de orgânico. E também os setores censitários, onde estavam localizados as unidades produtivas. Essas unidades produtivas são sistemas agroecológicos diversos que visam a produção de alimentos saudáveis, como frutas, verduras, legumes, punks e também algumas ervas e temperos. Em relação à caracterização do entorno, foi avaliado os estabelecimentos que comercializavam alimentos classificados de acordo com a predominância de venda de alimentos in natura, minimamente processados, mistos e ultraprocessados, a renda per capita do setor censitário, densidade populacional, índice de vulnerabilidade à saúde, o IVS, que é um indicador composto, sendo que quanto menor o índice, maior a vulnerabilidade da vizinhança. E, por fim, as análises de dados foram conduzidas pelo QGIS e SPSS. Como resultado, o estudo apresentou que a diferença entre a vizinhança das unidades produtivas e dos EPSAMs, no que se relaciona à questão da renda, sendo a renda das unidades produtivas menores. Em relação à população, há uma densidade populacional maior nas unidades produtivas. Ao avaliar o IVS, é possível perceber que a maioria das UPs estão localizadas em regiões de médio e elevado IVS, diferente dos EPSAMs, que estão, em sua maioria, localizados em IVS baixo. Ao avaliar o quintil de renda, é possível perceber que a maioria das UPs estão no primeiro quartil de renda, diferente dos EPSAMs, que a sua maioria se encontram no quarto quartil de renda. A média de estabelecimentos mistos que comercializavam alimentos foi mais alta no entorno das UPs, diferente do entorno dos EPSAMs, que predominaram estabelecimentos que comercializavam alimentos ultraprocessados. Sendo assim, a conclusão desse estudo é que o ambiente alimentar no entorno das UPs tem características distintas dos EPSAMs, indicando a sua importância para uma maior disponibilidade de alimentos saudáveis nas regiões vulneráveis da cidade. Esses são os meus agradecimentos, muito obrigada. Olá, meu nome é Isadora e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Ambiente Alimentar e Padrões Alimentares em áreas de diferentes níveis socioeconômicos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O objetivo do trabalho, então, foi verificar a associação entre o ambiente alimentar e padrões alimentares em uma população de adultos e idosos residentes de áreas de diferentes níveis socioeconômicos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O presente trabalho tem origem e faz parte de um projeto maior realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, intitulado Desigualdades Sociais, Ambiente Alimentar, Consumo Alimentar e Excesso de Peso, uma análise na área central de Porto Alegre. Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, com uma amostra de adultos entre 20 e 70 anos de idade, residentes no território de abrangência de uma unidade básica de saúde, localizada na área central do município de Porto Alegre.
Para garantir diferentes estratos socioeconômicos e ambientes alimentares na amostra, realizou-se uma amostragem do tipo proporcional. Vale ressaltar que a área central de Porto Alegre ela possui cerca de 260 mil moradores, sendo atendida por 3 UBS. A população adstrita à UBS estudada é de aproximadamente 12 mil famílias, e parte dessas vivem em 4 áreas de menor condição socioeconômica, bem delimitadas, enquanto o restante das famílias vive em áreas de maior renda. Foi feita então a coleta de dados individuais, onde foi aplicado um questionário com dados sociodemográficos e de consumo alimentar, um QFA, em uma amostra da população residente do território. Derivado do QFA, foram identificados 4 padrões alimentares por meio da análise de componentes principais. São eles o padrão saudável, com predominância de frutas, hortaliças, cereais integrais, o padrão tradicional, com arroz, feijão, massa, batata e carne, o padrão carboidratos e açúcares refinados, com predominância de açúcar, biscoitos, bolos, refrigerantes, achocolatados e pães, e o padrão fast food, com alimentos ultraprocessados. Os padrões eles foram estratificados em tercis e posteriormente caracterizados em alto consumo, tercil superior, e baixo consumo, tercil inferior. Vale ressaltar que os padrões eles já tinham sido investigados em um estudo anterior, que aqui eu trago a referência do estudo. Foi feita então a coleta dos dados do ambiente alimentar, onde ocorreu a identificação e auditoria de todos os estabelecimentos de comércio de alimentos do território. A avaliação dos estabelecimentos foi feita por meio da aplicação de um questionário baseado no NEMS. O NEMS é um instrumento validado e adaptado para a avaliação do ambiente alimentar em áreas urbanas brasileiras. Ele contempla a aplicação de um sistema de pontuação utilizado para classificar os estabelecimentos alimentícios de acordo com a disponibilidade e um preço de um total de 108 itens alimentares, além da avaliação da qualidade das frutas e verduras comercializadas pelo estabelecimento. Os itens alimentares no NEMS são classificados de acordo com a composição nutricional e o preço dos alimentos em 3 grupos: não saudáveis, intermediários e saudáveis. Alimentos não saudáveis recebem pontuação negativa e alimentos saudáveis e intermediários recebem pontuação positiva. Um score contínuo entre os limites de menos 30 a 100 pontos é obtido, sendo que quanto maior esse valor, mais saudável é o estabelecimento. Na análise estatística, foi realizado razões de prevalências brutas e ajustadas para a associação entre o score NEMS do ambiente alimentar e o alto consumo dos padrões, por meio de regressão de Poisson com variância robusta, incluindo seus respectivos intervalos de confiança de 95%. Os resultados, então, um total de 400 participantes entre 20 e 70 anos de idade, foram incluídos na análise final desse estudo. Primeiramente, foram incluídos todos os moradores da área de menor condição socioeconômica que aceitaram participar do estudo, 201, e posteriormente foram selecionados 199 moradores da área de maior condição socioeconômica. A média de idade da amostra teve um total foi de 47 anos. Após ajuste para características sociodemográficas individuais, moradores da área com melhor ambiente alimentar, que tiveram maior pontuação no NEMS, que também foi a área com maior condição socioeconômica, apresentaram uma probabilidade de 13% menor do alto consumo tercil superior do padrão alimentar tradicional e 18% menor para o alto consumo tercil superior do padrão alimentar carboidratos e açúcares refinados, quando comparada a indivíduos moradores da área de pior ambiente alimentar, que tiveram uma menor pontuação no NEMS e também foi as áreas com menor condição socioeconômica. O padrão alimentar saudável e fast food não apresentaram associação com o ambiente alimentar. Como conclusão, o presente estudo revelou uma importante relação entre o ambiente alimentar e o consumo de determinados padrões, independente de características sociodemográficas individuais. Moradores da área com melhor ambiente alimentar apresentaram um menor consumo do padrão alimentar tradicional de carboidratos e açúcares refinados, comparado aos moradores da área de pior ambiente alimentar. Aspectos do ambiente alimentar tornam-se importantes em ações e políticas de alimentação e nutrição que visem a promoção da saúde. Agradeço, então, a atenção de todos. Olá, meu nome é Caroline Marques de Lima Cunha
e eu vou apresentar o trabalho intitulado Associação entre Padrões Alimentares e Ambiente Alimentar em uma cidade do sul do Brasil. Os padrões alimentares representam um retrato geral do consumo de alimentos e de nutrientes com base no hábito de ingestão usual e resultam da inter-relação de vários fatores, de ordem econômica, social, demográfica e histórico-culturais. O ambiente alimentar é definido a partir de 4 dimensões, incluindo os meios físicos, econômico, político e sociocultural, e pode influenciar as escolhas alimentares e o estado nutricional dos indivíduos. O ambiente alimentar é capaz de influenciar os padrões alimentares devido à disponibilidade de alimentos, ao acesso, o preço e a qualidade, e também por fatores individuais, como cultura, preferência, aceitabilidade e conhecimento das pessoas em relação ao alimento. Dessa forma, o estudo do ambiente alimentar permite identificar fatores que podem influenciar o comportamento alimentar e explicar o desenvolvimento de algumas doenças. O objetivo do estudo foi estudar a associação entre padrões alimentares e ambiente alimentar na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. A metodologia foi um estudo transversal de base populacional que ocorreu em 2018, 2019, com 400 indivíduos de 20 a 70 anos de idade, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para avaliar o consumo alimentar, foi aplicado um questionário de frequência alimentar anual, inicialmente composto por 65 alimentos e adaptado para 85 itens alimentares conforme cultura local. Para avaliar o ambiente alimentar, foi aplicado um questionário com o objetivo de investigar o local de compra e forma de deslocamento para 7 itens alimentares. Dentre eles, produtos industrializados, como refrigerantes, biscoitos e macarrão instantâneo, frutas, hortaliças, carnes, pães, arroz e feijão. Análise estatística, os padrões alimentares foram determinados por metodologia a posteriori. A identificação das associações foi realizada por regressão de Poisson com variância robusta, e as associações foram consideradas significativas quando o p-valor menor ou igual a 0,05. Os resultados do estudo: a maior parte da amostra foi composta por mulheres, 75%, e a média de idade foi 47 anos. Foram identificados 4 padrões alimentares, denominados padrão alimentar 1, rico em frutas e verduras, composto por frutas, hortaliças, alimentos integrais, batata doce, polenta mole e aipim. Padrão alimentar 2, denominado tradicional, composto por alimentos cotidianamente consumidos pela população brasileira, como arroz, feijão, carne vermelha, batata, macarrão, farofa, polenta frita, carne de porco, fígado de boi. Padrão alimentar 3, rico em carboidratos e açúcares, composto por bolos, biscoitos, pães, sucos, açúcar achocolatado, balas, chicletes, refrigerantes, maionese, margarina, rapadura, chimia, doce de leite, sorvete, iogurte e leites em geral. E o padrão alimentar 4, rico em lanches gordurosos, como pizza, x, salgados fritos, macarrão instantâneo, salsicha, chocolates, batata frita ou palha, salgados assados, cerveja, vinho, bebidas destiladas e outras leguminosas. Os indivíduos com maior adesão ao padrão alimentar 2, aquele padrão composto por alimentos cotidianamente consumidos pela população brasileira, compravam com maior frequência frutas e hortaliças no supermercado, mercado e atacadão, e se deslocavam a pé ou de bicicleta para comprar produtos industrializados, carnes e pães. Aqueles indivíduos com maior adesão ao padrão alimentar 4, padrão rico em lanches gordurosos, se deslocavam de carro, moto ou ônibus para comprar a maioria dos itens alimentares. Não foram encontradas outras associações significativas. Conclusões: os indivíduos do padrão alimentar 2, tradicional, realizavam as compras de frutas e hortaliças
em estabelecimentos de grande porte, provavelmente por já buscarem os itens cotidianos brasileiros, e se deslocavam a pé ou de bicicleta, indicando proximidade dos locais de compra. Os indivíduos do padrão alimentar 4, rico em lanches gordurosos, utilizavam veículos para seu deslocamento, provavelmente porque ao buscarem os itens pertencentes a esse padrão, também já adquiriram os demais 7 itens listados. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu me chamo Valesca Rodrigues, sou acadêmica de nutrição na Universidade Federal do Tocantins. Hoje eu vou falar um pouco sobre o relato de pesquisa características do ambiente construído e a saúde cardiometabólica de hipertensos, com os autores Valesca Rodrigues Silva, Ana Clara Fernandes, Sônia Lopes Pinto e Ellen Cristine Silva. Bom, o objetivo desse resumo foi caracterizar o ambiente construído e o score de saúde cardiometabólica de pacientes com hipertensão arterial sistêmica. A metodologia, esse estudo, ele é um estudo transversal, ele é um subestudo, foi realizado com 68 pacientes em Palmas, Tocantins, utilizando o banco de dados de um outro estudo chamado NUPRES, que se chama Efetividade de uma Estratégia Nutricional para Controle Pressórico, em pacientes com hipertensão arterial sistêmica, usuários do Sistema Único de Saúde. Então, foram coletados dados sociodemográficos e de estilo de vida, que são eles idade, sexo, cor, estado civil, renda, local de residência, nível de tabagismo, consumo de álcool e nível de atividade física. Então, a gente também traçou buffers de 1.200 metros, 800 metros e 400 metros em torno das residências desses pacientes. Então, se identificou o número de estabelecimentos dentro desse buffer, de cada buffer, no caso, né? E a gente fez a classificação de acordo com a CAISAN, que é a Secretaria Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa classificação ela é dividida em estabelecimentos in natura, estabelecimentos mistos e estabelecimentos ultraprocessados. Então, a gente também, para a montagem do score de risco cardiometabólico, a gente utilizou as variáveis perímetro da cintura, pressão arterial sistólica, lipoproteína de alta densidade, HDL, triglicerídeos e a glicemia em jejum. A gente pegou esses valores e padronizou em Z-score e depois deixou eles entre 0 e 1. A gente padronizou esses valores entre 0 e 1. Os resultados obtidos. A gente teve, então, que 44,4% dos participantes desse estudo eram mulheres, 83,8% eram adultos, 11,8% eram atuais fumantes, 68,1% consumia algum tipo de bebida alcoólica, 33,8% era sedentário, 83,8% estava em estado de excesso de peso, 92,6% apresentava razão da cintura e estatura elevada. Aqui a gente pode ver o mapa que foi construído. Então, aqui a gente tem os pontinhos pretos, que são as residências dos pacientes, e ao redor dessas residências temos aqui os buffers. Então, a gente tem o marrom de 400 metros, um cinza um pouco mais claro de 800 metros e um cinza um pouco mais escuro de 1.200 metros. Esses pontinhos verdes são os estabelecimentos in natura, os pontinhos azuis são os estabelecimentos mistos e os pontinhos amarelos são os estabelecimentos ultraprocessados. A gente pode ver aqui também que há uma predominância maior de estabelecimentos mistos, independente do buffer. E, além disso, os estabelecimentos in natura, eles apresentam em menor quantidade, independente do buffer que eles estejam. Aqui nos resultados parciais, a gente pode ver, então, né, as variáveis que eu havia citado na metodologia. Então, a gente tem aqui média, desvio padrão e mediana. E a gente pode perceber, pelos resultados aqui nessa tabelinha, que a pressão arterial sistólica e o perímetro da cintura são as que mais interferem no score de risco. Elas são as mais
envolvidas. Então, o somatório dos scores Z, a gente vê que deu a média 0,4, o desvio padrão 0,2 e a mediana 0,3. Então é isso, muito obrigado. Alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem entrar em contato com a gente. Então, esse é o meu e-mail, valesca.rodrigues.silva@mai.ft.edu.br, e a Kellen Cristina Silva, que é a minha orientadora, a kellensilva@mai.ft.edu.br. Então é isso. Muito obrigada. Olá, eu sou Anabelle Santos, vou apresentar para vocês o trabalho intitulado A Feira como Espaço Social Alimentar de Valorização das Agricultoras. Além de mim, os autores desse trabalho são Arthur Lima, Milena Serenini, Arthur Castilho, Adriane Lima, Monique Inácio, Carolina Chagas e Michel Pereira. Ao longo da história da humanidade, a feira de alimentos configura-se como um dos espaços em que a alimentação pode ser percebida como parte estruturante da organização social de populações. Neste trabalho, entende-se a feira de alimentos como um ambiente alimentar promotor da alimentação adequada e saudável, constituída de significados culturais, necessidades fisiológicas e biológicas e que compõem o sistema alimentar, sendo este uma dimensão do espaço social alimentar. Sobre o objetivo. Então, este trabalho objetivou-se apresentar a feira como componente do espaço social alimentar, valorizando o protagonismo das agricultoras. Sobre a metodologia. O relato de experiência em tela foi realizado pelo Coletivo de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Lavras, do município de Minas Gerais, e ocorreu em 2019. Para isto, identificou-se a feira como um importante espaço social alimentar e as agricultoras como protagonistas. Elegeu-se a exposição fotográfica como técnica de intervenção e realizou-se visitas às feiras para a sessão de fotografia. Após consentimento das agricultoras, foram capturados momentos de cuidado com os alimentos e também de cuidados com os frequentadores do ambiente. Sobre os resultados. As fotografias foram expostas na própria feira, sendo visitada por comensais, pelo público que acompanhou a divulgação da exposição nas mídias sociais, por autoridades locais e pelas próprias agricultoras, e também pelos seus familiares. Os visitantes foram informados na chegada quanto ao objetivo da exposição e apresentados ao protagonismo da mulher na produção de alimentos. Sobre análise crítica. A reação da maioria das agricultoras foi de admiração pelo material, por fazer parte da exposição e pelo reconhecimento do protagonismo na produção de alimentos. Muitas delas fizeram seus próprios registros fotográficos do evento, postando-os em redes sociais. Sentiram valorizadas, pois realizaram-se como produtoras de alimentos saudáveis. Sobre a conclusão. Intervenções no ambiente alimentar, valorizando o protagonismo das agricultoras, são responsáveis por reações locais cuja reverberação no sistema alimentar ressignifica o espaço social para a promoção da alimentação adequada e saudável. Essas são as referências. Este trabalho teve realização do Coletivo de Segurança Alimentar e Nutricional de Lavras, o SANS Lavras, e o apoio da Universidade Federal de Lavras e também da Prefeitura Municipal de Lavras.
Aqui está o meu contato, as redes sociais. Obrigada. Olá, bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Luana de Lima Cunha, sou nutricionista pela UFRJ Campus Macaé e residente de saúde da família com ênfase na população do campo, pela Universidade de Pernambuco, no município de Garanhuns. O título dessa apresentação é a implementação do Programa de Fomento Rural em Comunidades Quilombolas de Pernambuco. Então, esse é um relato de experiência que visa falar sobre a implementação do Programa de Fomento Rural. Esse programa é vinculado ao Ministério da Cidadania e ele combina duas ações: o acompanhamento social e produtivo das famílias participantes e a transferência direta de recursos financeiros. O objetivo desse programa é apoiar o desenvolvimento de projetos produtivos pelas famílias participantes, contribuindo para que ampliem e diversifiquem a produção de alimentos e as atividades geradoras de renda para a melhoria da segurança alimentar e nutricional das famílias. Ele foi implementado no município de Garanhuns, onde eu atuo enquanto residente de saúde da família, e por isso foi pensado, então, nesse vínculo da residência junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, para que a gente pudesse combinar ações para a implementação desse projeto e desenvolvimento do mesmo, assim como o acompanhamento dessas famílias. Então, esse projeto foi localizado no município de Garanhuns, que se encontra no agreste meridional de Pernambuco, onde possuem 6 comunidades quilombolas, que são elas Caluete, Castanhinho, Estivas, Estrela, Tigre e Timbó. A residência multiprofissional em saúde da família do campo atua nessas comunidades por ser uma residência pensada junto à CONAC e ao MST. Então, a gente pensa e trabalha junto a essas comunidades quilombolas no município de Garanhuns. Falando um pouco mais sobre os quilombos, eles possuem forte organização social e política, sendo representados pelas associações quilombolas na voz de suas lideranças locais. Produzem produção de feijão, milho, fava, macaxeira, hortaliças, plantas medicinais, animais de pequeno porte, entre outras produções. Porém, enfrentam grandes dificuldades no que tange a garantia de titulação de suas terras e o acesso à água e às políticas públicas. Foram contemplados nessa etapa do programa 120 famílias quilombolas. Pensando nas mulheres como fundamental na garantia e soberania alimentar e segurança alimentar das famílias e comunidades, a Secretaria de Agricultura, junto com as lideranças, pensou nesse projeto com a paridade de gênero, intencionando a visibilidade das mulheres e de seus quintais produtivos. Também nesse projeto, as famílias possuem total autonomia no desenvolvimento do projeto produtivo, podendo escolher um investimento em animais de pequeno porte, na sua produção de hortaliças, nos seus roçados, nos seus quintais produtivos, e até mesmo o desenvolvimento de projetos de forma individual ou de forma coletiva, como a gente pode observar nessa foto. Pensando nisso também, o projeto visa esse fortalecimento da produção de alimentos agroecológicos, que já é uma base da agricultura familiar das comunidades quilombolas, do município de Garanhuns. Então, a gente pode concluir que o aumento da visibilidade das mulheres nas políticas públicas fortalece a agricultura de base familiar e aumenta a garantia da soberania e segurança alimentar e nutricional dessas famílias. Por hoje é isso. Obrigada. Bom dia, me chamo Letícia, sou nutricionista e residente do Programa de Saúde da Família com ênfase no campo. O título do trabalho é a implementação da mandala em um quilombo no período da pandemia. Introdução. No segundo semestre do ano de 2019, foram desenvolvidos hortas em formato de mandalas. Contribuíram para esse projeto os residentes multiprofissionais da Saúde da Família do Campo, da Universidade de Pernambuco, UPE, juntamente com a Caritas Brasileira, Regional do Nordeste, e o grupo de mulheres da Associação Quilombola de Estivas. Contribuiu também técnicos em agroecologia. Teve como objetivo o desenvolvimento de práticas agroecológicas sustentáveis e a busca de uma forma de trazer autonomia financeira para as mulheres do Quilombo de Estivas. Participam do projeto 22 famílias, e em sua maioria é composta por mulheres. Essas imagens são da primeira feira agroecológica do Quilombo de Estivas, onde os produtos comercializados são produtos agroecológicos derivados da mandala.
A metodologia foi um relato de experiência descritivo do processo de implementação do modelo de horta no formato de mandala no Quilombo de Estivas, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O local foi nomeado como Espaço Agroecológico Dona Mira. Essa homenagem é em memória de uma moradora que ajudou na fundação da comunidade. O projeto envolveu um conjunto de atividades, desde o preparo da terra, levantamento dos canteiros circulares, adubação e cobertura. Em seguida, plantou-se alimentos que a população consome diariamente, ou que gostaria de consumir, como verduras e raízes, como, por exemplo, alface, cebolinha, alho-poró, cenoura, beterraba, inhame, macaxeira, entre outros. Com esse projeto, os agricultores viram uma forma de melhorar sua alimentação e também complementar sua renda, pois os produtos excedentes, eles são comercializados em feiras locais. E também eles passaram a produzir de maneira sustentável, em harmonia com o meio ambiente. Conclui-se que essa experiência da mandala ajudou os residentes a trabalhar em equipe, a manusear a terra e também a compartilhar conhecimento, tanto entre o científico e o popular. E a experiência da mandala, ela vem sendo compartilhada com outras comunidades quilombolas de Garanhuns e também contribuiu para o desenvolvimento do hábito do consumo de alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos, melhorando assim a qualidade de vida dessas famílias. Finalizo com um trecho do poema Ser Quilombola. Ser quilombola é ter abóbora e melancia, ter goiaba e o pequi, ter manga e a mangaba, mais na frente o murici. Ser quilombola é valorizar as plantas medicinais. São de grandes variedades, fazemos remédios caseiros, substituindo os da cidade. Maria Anita Pereira. Por último, as referências que foram utilizadas no trabalho. Olá, meu nome é Natália, eu sou nutricionista, professora do curso de graduação em nutrição e doutoranda do programa de pós-graduação em políticas públicas da Universidade Federal do Paraná. Eu escrevi esse resumo junto com o meu orientador de doutorado, o professor Nilson Maciel de Paula, e nós intitulamos o resumo de Ambiente Alimentar Neoliberal. Bom, a tese de doutorado em andamento, ela tem como objetivo analisar o macroambiente alimentar de Curitiba sob a ótica dos regimes alimentares. Então, nós já apresentamos um outro resumo nessa mesma sessão, que trouxe parte dos resultados da tese, e a gente não comentou naquele momento que a nossa análise, ela está relacionada, está baseada nessa teoria de regimes alimentares. E a partir disso, ficamos então refletindo como estão situados os ambientes alimentares no contexto do terceiro regime alimentar. Bom, o método é a pesquisa de revisão bibliográfica pautada na teoria de regimes alimentares, a pesquisa que foi feita para um dos capítulos da tese, e nessa pesquisa a gente parte então dos regimes alimentares. Hoje nós estamos no terceiro regime alimentar, né? Então já temos aí o primeiro, o segundo e o terceiro regime alimentar. Cada um desses regimes foi, então, periodizado por alguns autores e ele é caracterizado por algumas questões políticas e econômicas da época histórica. O sistema alimentar que predomina no terceiro regime alimentar, a gente vai falar um pouquinho sobre a configuração dele mais adiante, tá? Mas assim, a gente pensou então, o ambiente alimentar, ele faz parte do sistema alimentar, né? O sistema alimentar, ele vai desde a produção até o consumo de alimentos, e ali, neste meio, temos o ambiente alimentar. Bom, como resultados parciais, a gente trouxe então os principais autores que foram utilizados para essa teoria de regimes alimentares. Nós utilizamos aí a Harriet Friedman, o Philip Michael, o Jean Dover van der Ploeg, o Gerardo Otero, a Gabriela Peschmann e o Efgen Urca.
Esses autores, eles fazem aí algumas denominações diferentes para o terceiro regime alimentar. A gente hoje não tem uma denominação única para o terceiro regime alimentar. Por exemplo, a Friedman e o Mike Michael denominam de regime alimentar corporativo. Já o Van der Ploeg, ele vai denominar de regime alimentar imperial. Inclusive, ele tem um livro chamado Impérios Alimentares, onde ele vai trazer ali várias questões relacionando, né, com esse regime alimentar imperial. E o Otero, a Pechtler e o Gurkhan, eles escrevem alguns trabalhos em conjunto e nessas reflexões eles trazem a denominação de regime alimentar neoliberal. No entanto, ainda que tenham denominações diferentes, todos eles caracterizam esse terceiro regime alimentar com a hegemonia das corporações transnacionais, tá? Então, nos outros dois regimes alimentares, a gente tinha alguns estados-nação que eram ali o poder central, né, a hegemonia central dos regimes alimentares. Agora, a gente ainda tem os Estados Unidos, né, mas na hegemonia, mas as corporações transnacionais, elas estão ali em conjunto com essa questão, né? Elas utilizam de estratégias de cooptação do Estado para fortalecer o sistema alimentar hegemônico que vai, por sua vez, né, sustentar essas corporações transnacionais. Como é que elas fazem isso? Através de normas, regulamentações, né, emitidas pelo Estado que vão favorecer sua hegemonia, tá? Os principais impactos. Então, embora a gente já esteja no terceiro regime alimentar, contraditoriamente, esse processo tem contribuído para ampliar a desigualdade social e a precariedade nas condições de saúde e alimentação da população. Basta a gente ver os dados de doenças crônicas não transmissíveis, sobrepeso, obesidade e insegurança alimentar e nutricional no mundo. Bom, como resultados e considerações finais, então a gente tem que, dessa forma, os ambientes alimentares construídos ou que fazem parte deste regime alimentar não só refletem as características do sistema alimentar neoliberal, mas também o sustentam. Assim, observando a conformação dos ambientes alimentares nas grandes cidades, inclusive com base no nosso referencial, né, que a gente obteve lá na tese de outras pesquisas de ambiente alimentar em grandes cidades, que faziam ali, contemplavam, além de equipamentos públicos, como a gente contemplou, né, nos resultados parciais que mostramos já no outro resumo, mas que contemplavam também estabelecimentos privados, né, elas reproduzem, né, aprofundamento de desigualdades, de disponibilidade e acesso a alimentos saudáveis, né? Então, dessa forma, o ambiente alimentar atual, ele está imbrincado nessa estrutura e dificilmente sofrerá modificações sistêmicas sem que hajam alterações nas macroestruturas do sistema alimentar hegemônico. Por isso, a gente trouxe essa denominação e essa reflexão, né? Fazemos aí vários trabalhos fazendo mapeamento de ambientes alimentares, né? E aí, como a gente pode tornar esse ambiente alimentar mais igualitário, mais justo, mais equitativo, né? Mais saudável para todos e todas. Então, fica a reflexão e conversamos nas discussões. Um abraço e até mais. Bom dia a todos e a todas. Dizer que é uma imensa alegria estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Melissa Luciana de Araújo. Eu, juntamente com a Ana Luísa Domingos, estaremos moderando a sessão 6, que iremos dialogar com os autores sobre os trabalhos referentes ao ambiente alimentar comunitário. Então, desejo aí um momento onde, de fato, a gente consiga avançar, conversando com os autores e compreendendo melhor sobre os seus trabalhos e pesquisas em andamento. Então, bem-vindos ao segundo dia de evento, nessa manhã de sexta-feira. Meu nome é Ana Luísa, então estarei hoje na moderação dessa sessão coordenada.
E nós vamos começar agora com uma apresentação rápida dos autores do trabalho. Então, sejam bem-vindos. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Maíra Barata, sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pesquisadora do NUPENS, da USP. Olá, bom dia, eu sou Natália, sou nutricionista, sou professora do curso de graduação em nutrição na UFPR e em outras faculdades privadas em Curitiba, Paraná. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Pode falar. Bom dia, sou a Caroline, sou nutricionista e doutoranda em saúde coletiva na Unicinos e apresentei um trabalho vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pesquisadoras da URGS também. Bom dia, meu nome é Isadora, sou nutricionista, sou doutoranda em epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e apresentei meu trabalho, que foi a minha dissertação de mestrado, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e à UFSPA também do Rio Grande do Sul. Olá. Oi. Pode ir. Atualmente estou fazendo estágio pós-doutoral na Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. O trabalho que eu apresentei hoje está vinculado ao Coletivo de Segurança Alimentar e Nutricional Sans Lavras, aqui em Minas Gerais, e é um dos relatos das atividades que a gente tem desenvolvido com a comunidade no município. Obrigada. Olá, bom dia. Eu me chamo Lana de Lima Cunha. Sou residente do 2º ano da residência multiprofissional em saúde da família com ênfase na população do campo, vinculada à Universidade de Pernambuco, no município de Garanhuns. Pernambuco, né? Olá, bom dia. Eu me chamo Valesca Rodrigues e sou acadêmica de nutrição pela Universidade Federal do Tocantins. Bom dia, gente. Meu nome é Luísa. Eu estou no meu 1º ano de doutorado no programa de Ciências da Saúde, na área de concentração de saúde da criança e do adolescente, da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bernardo, eu sou doutorando da Fundação Getúlio Vargas e da Escola de Administração Pública. Prazer estar aí com vocês. Bom dia, me chamo Letícia, eu sou nutricionista e residente do Programa de Saúde da Família com ênfase na população do campo. Estou aqui em Garanhuns, sou R1. Bom dia, meu nome é Juliana, sou nutricionista e mestranda do Programa de Pós-Graduação Alimentos, Nutrição e Saúde da Universidade Federal da Grande Dourados. Bom dia, novamente. Eu sou, como eu disse, Melissa Luciana de Araújo, doutoranda em Saúde e Nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto e também faço parte do grupo de pesquisas, o GEPAS da UFMG. Bom, então, vamos começar. Agora todos já se apresentaram. Nós temos alguns comentários no chat aqui no site. Eu vou ler para vocês. Então, o primeiro comentário é da Letícia Cardoso. Ela falou: Bernardo e Olívia, parabéns por darem andamento a esse trabalho, que é muito importante à cidade do Rio de Janeiro. A Letícia também, ela parabeniza a Luana e a Letícia pelo projeto. E também faz um comentário, né, Natália? Muito importante avançar nos conceitos do ambiente alimentar e trazer novos elementos para a reflexão. Então, esses foram os comentários da professora Letícia nos trabalhos. E aí, vamos começar então, gente. Quem está assistindo, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, dúvidas metodológicas, comentários, que vocês ficarem mais à vontade, tanto aqui no chat. E a gente vai começar uma rodada de perguntas entre a gente, enquanto isso o pessoal vai pensando em perguntas para fazer no chat. Melissa? Então, pessoal, bom, em linhas gerais, eu com a Ana, a gente quis trazer um pouco da nossa impressão sobre os trabalhos
Primeiro, parabenizar a todos os autores e as autoras. De fato, os trabalhos trazem uma multiplicidade, uma diversidade. Então, ao assisti-los, eu acho que isso traz para a gente uma alegria no sentido de mostrar aí diferentes olhares sobre o âmbito do ambiente alimentar comunitário, sendo que a gente sabe, de fato, que a gente precisa muito avançar nesses estudos. Então, primeiro, essa questão da diversidade dos temas. Para além disso, o que a gente pôde perceber é que nós temos aqui diferentes regiões do Brasil. Então, nós tivemos trabalhos de todas as regiões, exceto da região norte. Então, isso também é muito importante, a gente vê trabalhos do sul, do centro-oeste, da região sudeste, do nordeste. Então, mostra para a gente a capilaridade da temática e, principalmente, diferentes pesquisadores em suas diferentes instituições interessados pela abordagem, e aí, de fato, isso contribui para que a gente avance, até porque a gente sabe que, ao pensar e estudar ambiente alimentar, é importante ter essa lupa sobre o território. Então, acho que isso é uma potencialidade dessa sessão. Outra coisa que nós observamos é em relação à diversidade de temas. Então, nós tivemos relatos de experiência, e isso traz uma potência para a temática, porque, de fato, a gente tem um conhecimento sobre os diferentes sujeitos sociais que estão ali na ponta, nos territórios. Então, principalmente quando a gente traz a temática dos quilombolas, do protagonismo das mulheres, principalmente quando a gente pensa a produção de alimentos saudáveis. Então, isso, de fato, a gente entendeu como sendo uma potencialidade. E em relação aos temas advindos dos relatos de pesquisa, então nós tivemos questões relacionadas ao ambiente escolar, onde trouxe a abordagem da métrica dos pântanos e dos desertos alimentares, mostrando que essas métricas avançam no Brasil, algo que foi proposto pela Kaizen em 2018, relativamente novo, mas a gente já vê pesquisas nesse campo. Questões de vulnerabilidade, a gente sabe o tanto que é importante, sempre foi, mas no momento do agora, onde vê questões tão emergentes da insegurança alimentar e nutricional. Então, compreender melhor sobre as iniquidades, compreender melhor o quanto que as desigualdades afetam ou não o indivíduo e o contexto que esse indivíduo está inserido. Questões advindas da comercialização e acesso de alimentos, reconhecendo e estudando equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional em diferentes municípios e regiões. Então, a gente teve trabalhos da região sudeste que aborda essa temática sobre uma perspectiva de diferentes equipamentos, e da região sul, trazendo um pouco dessa abordagem, tentando compreender o ambiente ali do micro, do macro, e como que esse macro interfere no sujeito, porque houve análise com os dados do CISAM, que também é um avanço. E, por fim, a gente teve nessa sessão um trabalho conceitual que tenta aí avançar na proposta de um novo termo para o ambiente, trazendo aí o termo do ambiente alimentar neoliberal. Então, de fato, isso é fundamental para que realmente a gente consiga compreender as singularidades do ambiente comunitário em suas diferentes dimensões e contexto. Ana, você quer fazer alguma colocação e complementar a minha fala? Não, em relação aos trabalhos não, mas eu quero ler alguns comentários que estão aqui no chat. A Raquel Canuto, né, parabeniza pelos trabalhos. A Jennifer Maíra, também parabéns aos autores, belos trabalhos. E o Glauco, bom dia aqui de Santa Isabel, São Paulo, parabéns a todos os envolvidos e excelentes apresentações e abordagens. Então, parabéns a todos pelos comentários, né, pelos trabalhos desenvolvidos.
Não, acho que a gente pode fazer uma rodada de perguntas agora, né? Enquanto isso, porque por enquanto a gente só tem elogios, né, e comentários no chat. Vamos fazer uma rodada de perguntas? Ok, bom, então, pessoal, a gente tem aqui, a Maíra traz, ela traz um questionamento, eu entendo que tanto para o Bernardo quanto para a Luísa, que trabalharam na temática de desertos e pântanos alimentares em seus trabalhos, e que foram trabalhos que fizeram essa abordagem no âmbito do ambiente alimentar escolar. Ela diz que ficou curiosa para saber como que os autores investigaram pântanos e desertos alimentares e quais que foram as metodologias para identificá-los. Então, eu vou passar a palavra primeiramente para a Luísa, depois para o Bernardo, e depois nós temos também uma colocação da Maíra para a Natália. Luísa, por favor. Bom dia, pessoal, mais uma vez, né? Consideração importante, né? Bom, a gente utilizou a metodologia, né, proposta pelo Eiger, né, colaboradores. Aí eles, né, propuseram avaliar os pântanos, né, em relação nas residências dos adolescentes. E aí eles consideraram, né, como pântanos alimentares as vizinhanças, né, com elevada disponibilidade aí de lojas de conveniência e pequenas mercearias. Só que aí no nosso trabalho, a gente, as lojas de conveniência, a gente substituiu aí pelas lanchonetes, né? Por causa aí, né, do nosso contexto, né? Que as lanchonetes são categorias de estabelecimentos, né, mais frequentados aí pelos brasileiros. E aí pelos nossos hábitos também. Aí foi isso. Melissa, só complementando um pouco, a gente utilizou em relação aos pântanos uma métrica bem parecida, né, com o que a Luísa destacou. A gente só considerou tanto conveniência, lanchonetes, mercearias e lojas de doce, né, no entorno, para categorizar aí o que se caracteriza por pântanos alimentares, né? A gente fez um agregado que o somatório, se ele fosse superior a 4, enfim, a gente considerava como um pântano. E aí, em relação aos desertos alimentares, a gente seguiu as instruções da Kaizen, metodologia, né, bem fiel, e a gente calculou na vizinhança ali do Rio de Janeiro, exatamente o percentil, né, que correspondia ali os 25% dos estabelecimentos mais saudáveis. E aí a gente calculou, a gente determinou como desertos alimentares as vizinhanças que estavam abaixo desse percentil de densidade de estabelecimentos de produtos in natura e saudáveis. Então foi mais ou menos isso que a gente fez, operacionalizou com a ajuda da Olivia lá da Obrigada, Bernardo. Bom, obrigada pelas respostas, a Maíra está aqui agradecendo pelas respostas, e aí a Maíra também fez um questionamento para a Natália, dizendo que ela ficou muito curiosa para entender melhor sobre os regimes alimentares, e é uma teoria das ciências sociais, ela questiona, e ela não tem, assim, ela não conhece nada a respeito. Então, Natália, de repente, se você pudesse, eu vou dizer que é brevemente, porque eu diria que você gastaria talvez anos explicando sobre os regimes alimentares. Eu falo isso porque é minha temática de estudo, então estou entendendo que você está com um desafio. Vai lá. Que bom, realmente, assim, para mim também era novo, né? O meu orientador de doutorado, não comentei no início, mas eu também estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação de políticas públicas da UFPR. Meu orientador, professor Nilson de Paula, ele já estuda esse tema há muitos anos, ele tem um livro sobre sistemas agroalimentares, e quando eu cheguei com o tema de ambientes alimentares, né, ele falou, não tem como a gente analisar isso sem entender a questão histórica de organização do sistema alimentar
de acordo com questões políticas, econômicas e sociais que ocorreram em determinados períodos históricos, né? Então, essa teoria de regimes alimentares, de uma forma bem resumida, visa fazer isso mesmo, periodizar os sistemas alimentares de acordo com características muito específicas em determinados períodos históricos onde a gente tem a hegemonia, né, de forma global, de alguns estados-nação, em alguns momentos, como no primeiro regime alimentar, no segundo regime alimentar, e no terceiro, que é o que a gente está vivendo hoje, a gente tem, além dos Estados Unidos, como um estado-nação hegemônico, mas também as corporações. Então, isso vem muito forte no terceiro regime alimentar, né? E alguns autores realmente das ciências sociais, autores das ciências econômicas que têm explorado o tema, né? Os primeiros registros são da Harriet Friedman, depois vem o Philip McMichael, que começa a escrever com ela também, de falar do primeiro e do segundo regime, e agora para o terceiro regime alimentar, além deles, a gente tem também o Plug, Jean van der Plug, que é um autor francês, e ele vai trazer, tem um livro também que é sobre os impérios alimentares, então ele explora muito a questão das empresas, das corporações transnacionais, do sistema agroalimentar do terceiro regime, né? E juntamente com ele também, ele denomina como regime alimentar imperial, o Plug, né? A Friedman e o McMichael denominam o terceiro regime alimentar como um regime alimentar corporativo, mas também tem a ver com as corporações, só muda o termo que eles estão usando. E a gente tem pesquisas também de um autor que é latino-americano, né? É o Gerardo Otero. Temos também a Gabriela Peschner, que escreve com ele, e eles trazem esse termo de regime alimentar neoliberal. E é o que eu tenho adotado mais, assim, é o que eu acho que tem mais afinidade com a nossa região de estudo, né? E é o que eu tenho muito identificado no ambiente alimentar que eu tenho estudado, que tem mais a ver com o ambiente alimentar construído, né? Porque é uma grande cidade, Curitiba. Então, realmente, eu fico pensando que se encaixa, a gente começou com esse panorama maior dos regimes alimentares e a gente entendeu que não tinha como não relacionar o ambiente alimentar dentro desse terceiro regime alimentar, que é o regime que faz parte do sistema alimentar neoliberal, né? Então, por isso que a gente veio refletindo sobre o tema mesmo do conceito, né, de ter aí uma delineação de um ambiente alimentar neoliberal, que está muito relacionado com o ambiente alimentar construído, assim como o sistema alimentar, né? A gente vai ver que determinada região, determinado país, o sistema alimentar neoliberal, ele vai estar muito mais explícito, né? E a gente pode encontrar sistemas alimentares contra-hegemônicos em outros locais. Da mesma forma o ambiente alimentar, né? Ontem eu consegui assistir algumas falas e eles traziam, algumas falas traziam muito isso. Quanto a gente tem uma diversidade, né, de ambientes alimentares em outras localidades que vão no sentido mais contra-hegemônico. Estou concluindo. Excelente, Natália. Nós temos 5 minutos apenas e alguns comentários aqui. Na verdade, é uma pergunta. Bom dia, parabéns pelos excelentes trabalhos apresentados. Esse é da Lídia Mara. Tem uma dúvida também para a Luísa e para o Bernardo. Quais as bases de dados utilizadas para a obtenção dos estabelecimentos e se conseguiram verificar a presença de feiras livres, por exemplo? Vocês conseguem responder rapidinho para a gente? Bernardo? Luiz? Isso, vai lá, Bernardo. Aqui. Então, a gente, na verdade, pegou a base de classificação oficial, né, da Secretaria da Fazenda lá, e então a gente não tem feiras livres e vendedores informais não cadastrados, o que é uma limitação grande do nosso estudo. E qual que era a outra parte da pergunta? Era essa questão, né,
Quais as bases de dados utilizadas para obtenção dos estabelecimentos e se conseguiram verificar a presença de feiras livres. Tá, então é isso. E aí, então a gente categoriza, né, de acordo com a CNAE de cada estabelecimento. Então a gente tem essa limitação aí no estudo. Sim, a mesma metodologia, né, que nós utilizamos e é uma limitação realmente. Vamos finalizar com a pergunta da Anabelle. Eu acho que a gente ainda tem uns minutinhos aqui. Anabelle pergunta: gostaria de saber dos colegas quais estratégias têm sido utilizadas para divulgar os resultados dos trabalhos aos gestores de políticas de alimentação e nutrição para a melhoria das condições de saúde da população. Então, quem quiser responder, fica à vontade. Anabelle, quer começar com seus comentários, então? Ok, parabéns a todos pelos trabalhos, né? Eu fiz essa pergunta até um pouco provocativa, porque temos discutido muito a respeito, né? Nos grupos que eu participo. A gente tem desenvolvido materiais de fácil entendimento, né? Usando um sumário executivo com bastante figura, infográficos, e temos estudado, inclusive, as melhores estratégias, né, para fazer essas apresentações. Bom, do lugar onde eu falo da apresentação de hoje, a gente tem, no coletivo São as Lavras, tem sempre se reunido com os gestores, né, no caso, como foi da feira, com a Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável, justamente para conversar e dialogar a respeito das melhorias das condições das feiras, né? A Emater também é uma parceira nesses trabalhos que a gente realiza, e inclusive agora no município estamos com uma feira agroecológica. Fiquei feliz porque ficou perto do meu bairro, então eu consigo ir, né? É uma questão aí também de facilitar, ter disponibilidade e facilitar o acesso à alimentação adequada e saudável, né? Mas é um grande desafio, porque é um campo de disputa, né? A gente apresenta resultados das pesquisas, as pesquisas de segurança alimentar, por exemplo, que tem no município com beneficiários do Bolsa Família, onde a gente viu uma alta prevalência, né, e de INSAM, e agora na pandemia as feiras livres da cidade elas pararam, ficaram muito tempo sem feiras, e foi feito várias reuniões junto com o Comitê Covid, justamente para pensar nas estratégias, né, de como a gente continuar com a feira, mas foi uma conversa longa e demorou muito tempo até que até que as feiras voltassem e a população pudesse, de fato, comprar direto dos agricultores, né? Mas é um dilema e eu tenho estudado um pouco sobre isso, por isso a pergunta, viu, pessoal? Fiquei curiosa dessas estratégias, né? E a gente tem visto isso, como eu disse, né? Produzir material com resultado diretamente para o gestor, para esse diálogo, e para o conselho também, e para o controle social, né, para os conselhos de segurança alimentar, ou enfim, também ajuda a fomentar aí as políticas de alimentação e nutrição. Bom, pessoal, excelente. Nós temos mais elogios aqui no chat, o pessoal parabenizando. Gente, vocês podem, infelizmente a gente tem que finalizar agora, mas vocês podem entrar em contato, quem tiver dúvidas, quem quiser fazer elogios pessoalmente, né, pode entrar em contato com os apresentadores aqui, por e-mail, né, eles deixaram todos os contatos nos trabalhos. E foi um prazer ter vocês aqui. Alguém quer mais finalizar, fazer o comentário, Melissa? Então, é isso, eu acho que o tempo é um relâmpago, né? Mas, enfim, eu acho que você pontuou bem, as pessoas que quiserem entrar em contato com os autores. E só concluindo, porque a Natália também disse que tem a pretensão de apresentar os resultados para o Conceia de Curitiba, e o Bernardo disse que essa parte da divulgação científica é um dos maiores desafios atuais na pesquisa, e que realmente a gente precisa dar esse retorno para os gestores e tentar manter essa comunicação no sentido que a gente avance em relação a programas, ações,
Cada vez mais a gente sabe da importância das políticas locais para a temática de alimentação, do ambiente alimentar, assim como da segurança alimentar e nutricional. Então, novamente, parabenizar os autores, dizer que foi uma alegria ler o trabalho de vocês e desejo sucesso na trajetória de cada um e que possamos aí nos encontrar na estrada da ciência. Um beijo grande. E para quem está nos assistindo, um abraço.